Einstein é considerado uma das mentes mais brilhantes da ciência, mas não era destaque da turma na escola. Mesmo assim, sua capacidade analítica e criativa o fez enxergar o universo de outra perspectiva. No dicionário, criativo é um adjetivo para aquele que se distingue pela aptidão intelectual de criar, agir, se movimentar, absorver conteúdos e expor sua perspectiva ao mundo. Externar ideias, materializar soluções, representar inovações. Mas afinal, algumas pessoas nascem criativas ou se trata de uma habilidade que você pode desenvolver e treinar como um músculo? Existem muitos teóricos da criatividade que não têm criatividade na prática. Existem muitas pessoas que são práticos na criatividade e não têm nenhuma teoria. Então, eu acho que a criatividade é inerente ao ser humano. Alguns estudam sobre isso, mas não criam essas conexões para serem criativos. Outros são naturalmente porque têm observações, mas não têm de repente o arcabouço acadêmico. Pessoas podem sim se tornar mais criativas à medida que elas executam ali e veem diante das situações formas diferentes de solucionar o problema. Diante de uma situação em que você não tem alternativas, geralmente o homem lança mão da criatividade. Personalidades como o cantor Michael Jackson e o pintor Picasso extrapolaram qualquer padrão de criatividade na história da humanidade. Mesmo tão incríveis e criativos, eles também experimentaram momentos sem grandes criações. Estimular a criatividade para muitos pode parecer uma tarefa difícil. Momentos de lazer ou até mesmo tirar aquele tempinho para não fazer nada podem aguçar o novo. Eu estou falando do ócio criativo. O ócio criativo pode trazer a ideia de que a criatividade é algo que está meio que flutuando em torno da gente. Em algum momento isso se materializa, né? Mas o ócio ele é interessante porque você está ali pensando e organizando as ideias, mas de forma prática, né, o ser humano ele é criativo quando ele está na execução de atividades, né? Quando ele se vê aí diante de um problema e ele precisa resolver esse problema de uma forma não convencional, porque ele não tem os recursos na hora. Nesse momento surgem grandes ideias e a criatividade pode aflorar realmente. A mente criativa tem relação com a capacidade de explorar soluções com os recursos disponíveis ou o meio em que estamos inseridos. Estimular a criatividade é uma habilidade condicionada a duas etapas: pensamento e produção. Eu entendo que a criatividade ela é um trabalho teórico prático, né? Você pensa em relação àquela situação e executa alternativas para poder resolver, né? Durante a história da humanidade foi assim, o homem estava pensando em como ele solucionava um problema, como ele abria uma determinada fruta ou como ele partia um determinado galho, alguma coisa assim, e ele viu que utilizando uma ferramenta rudimentar, uma pedra, né, ou até um elemento da natureza, ele poderia executar aquela função. Então ele olha para aquilo, se depara com um problema, pensa numa solução e executa a partir dos testes e experimentações que ele faz com o que ele tem ao redor. Nós somos definidos pelo nosso cérebro muito mais do que qualquer outro órgão do nosso organismo. Os neurônios cerebrais fazem conexões numa velocidade surpreendente na faixa etária de 0 a 24 meses. O ser humano precisa ter uma estimulação adequada, principalmente nessa faixa etária da vida. Então as crianças precisam estar brincando, explorando, tendo experiências, experiências ao ar livre, com outras crianças, para que elas desenvolvam a sua criatividade. As crianças na tela, elas não só têm o seu potencial criativo inibido, como elas regridem as habilidades já adquiridas. Então hoje a gente proscreve tela até os 12 anos de idade. Segundo esta psicóloga, existem formas de estimular a criatividade. A criatividade é um processo que exige que o indivíduo se liberte do medo de errar, do medo de fracassar, do medo de ser aceito, porque criar significa inovar, significa fazer algo novo, algo diferente daquilo que já é conhecido. E arriscar não é algo que todas as pessoas conseguem fazer com tanta naturalidade.
Então, o processo criativo, ele exige também esse desprendimento, essa possibilidade de se colocar numa posição que pode ser uma posição que o outro pode observar e pode fazer uma crítica e pode fazer um julgamento, mas que é um lugar de criatividade. Letícia e Jamil atuam em uma agência publicitária e desempenham funções que exigem muita criatividade. Acredito que com o passar do tempo eu fui adquirindo ainda mais criatividade, consumindo internet, consumindo coisas que me faziam gostar ainda mais de aprender, de procurar saber, tipo livros, séries. Isso aguçou ainda mais minha criatividade e no trabalho também me trouxe ainda muito mais criatividade, convivendo com pessoas que gostavam também, interagindo com isso e consumindo ainda mais desse tipo de material. Que a criatividade, eu acho que é como se fosse um músculo do nosso corpo. A gente consegue malhar ele e a gente consegue sempre conseguir ficar mais criativo com o tempo. Depende muito da nossa bagagem visual, a gente consegue isso com referência, com a internet. Eu fiz faculdade no IFE e fiz design gráfico, então a faculdade me ajudou muito nesse lado criativo. Então hoje eu sou tatuador, além de diretor de arte, então eu preciso da criatividade o tempo inteiro. E isso eu sempre pego nas referências que eu tenho. Esse social media conta que sempre teve uma imaginação criativa, mas alguns fatores contribuíram para ampliar este dom. Para mim, a criatividade sempre saiu da parte da imaginação. Eu sempre tive muita imaginação, fui sempre uma criança com pensamentos muito abstratos, de coisas muito assim, baseadas em desenhos e filmes que eu assistia na época. E isso me trouxe uma bagagem criativa bem grande. Acredito que com o meu curso também que eu escolhi para fazer, que foi arquitetura, eu precisava buscar muitas referências o tempo todo, referências arquitetônicas, referências históricas também, e isso acabou trazendo uma bagagem muito de inspiração. A pesquisa, acredito eu, que é uma coisa que aguça muito a criatividade. Então, você está sempre se atualizando, sempre buscando, é uma forma de você também se tornar mais criativo. O visual é uma coisa que sempre te traz muita lembrança, uma bagagem, assim, de firmamento, de pensamento. Então, assim, filmes, séries, eu acredito que a leitura também te faz pensar sem você associar uma imagem física, você fica com uma imagem mais da sua cabeça, do que você criou, daquele momento, daquela sensação. Isso acaba ajudando bastante no processo criativo. É preciso pensar de maneira criativa para encontrar soluções para os problemas do dia a dia. Isso significa que os indivíduos que têm uma maior capacidade de resolução de problemas, de resolução de conflitos, eles tendem a ser indivíduos mais criativos. Então a criatividade, ela é muito importante em vários aspectos, não só no desenvolvimento de tarefas criativas mais específicas, como pintar, ou desenhar, ou escrever, fazer algo que de fato implique a criatividade como sua finalidade, mas também na própria tarefa do dia a dia de todo ser humano. É preciso que seja criativo para inovar, para buscar soluções para problemas também.